Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Vamos diante de Deus, nosso Pai, pedir perdão pelos nossos pecados. Em que tenho errado? Onde tenho falhado mais com Deus? Onde tenho entristecido meu próprio coração? Em relação ao outro, onde tenho falhado? Como tenho ajudado aqueles que precisam? Como tenho me omitido? Em que tenho me omitido em fazer o bem? Se omitir de fazer o bem é o maior de todos os pecados. E como tenho sido também na relação com Deus, no sentido da gratidão, agradecer a Deus, é estar diante dele, diante da Eucaristia, que quer dizer obrigado. Tenho ido receber sempre que posso, ou aos domingos, que é obrigatório, recebendo a Eucaristia na minha vida? Ou tenho sido mais um desses, a me afastar de Deus e a querer sempre que Deus me ajude no momento que eu preciso? Vamos diante de Deus pedir perdão e perdoar aqueles que também nos ofenderam. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro de Neemias, capítulo 8, versículos 2 a 6, ponto 8 a 10. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica de frente da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim.
Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 18b. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Reze comigo. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Reze comigo. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Reze comigo. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Reze comigo. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Reze comigo. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 30. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão: não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra. E os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4, capítulo 4, versículos 14 a 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi o Senhor que me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro,
Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, domingo, celebramos o dia da Eucaristia, terceiro do tempo comum. E nós vamos celebrar cantando ao Senhor um canto novo, como diz o Salmo: cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor a terra inteira, esplendor, majestade e beleza, brilho no seu templo santo. Salmo 95, verso 1.6. Hoje, neste dia consagrado ao Senhor, domingo da Palavra de Deus, reunimos-nos aqui para celebrar a Palavra, mas lembremos, é o dia da Eucaristia, dia de receber Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, porque dele vai emanar a vida, a alegria, a paz nas famílias, a unidade, porque celebrando a Eucaristia, nós vamos buscar viver em comunidade, e é na comunidade que se realizam as obras, é na família que se realizam as obras. Não podemos viver só esperando os dons de Deus. Os dons de Deus se concretizam para que estejam a serviço um dos outros. E Jesus apresenta-nos assim um convite a seguir o seu ensinamento, a boa nova, que é justamente a boa nova aos pobres, como foi hoje falado no Evangelho. Possamos fazer memória da prática da libertação, a prática libertadora daquele que veio justamente para libertar os cativos, para libertar aqueles que estavam oprimidos na prisão, o ungido do Pai, o Messias. E a condição para seguir o Mestre é abraçar o Evangelho e sua causa. Não adianta dizer sou cristão para apenas buscar meus interesses. Isso não é ser cristão. Ser cristão é seguir o ensinamento que é baseado nisso que Jesus leu hoje no Evangelho. E a primeira leitura do livro de Neemias, capítulo 8, versículo de 2, pulando até o 10, a gente vai ver aquele momento que o sacerdote Esdras apresenta diante de toda a assembleia de homens e mulheres, como diz a Escritura, que eram capazes de compreender, naquele primeiro dia do 7º mês, na praça de muitas pessoas presentes, ele vai justamente ler o livro, desde o amanhecer até o meio-dia, com as leis do Senhor. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. É muito importante isso. Todo o povo escutava com muita atenção. Veja a reverência que aquele povo tinha com a palavra, que aquele povo tinha com a lei de Deus. Quando o livro foi aberto, o que diz? Todo o povo ficou de pé. Por isso que nós, na nossa celebração, temos um momento até de ficarmos sentados, não é verdade? Mas quando vamos proclamar a palavra, nós nos levantamos. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Veja como se cria o ritual da palavra aí, como é importante nós celebrarmos a palavra com esse ritual que nós fazemos. E depois todos inclinaram-se, prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido
de maneira que todos pudessem entender e compreender a leitura. E o governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, instruíam o povo e diziam a todos: este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis. Isso Deus quer falar para nós, quer falar para mim, quer falar para você. Não fiqueis tristes, nem choreis. Quantas provas deixamos passando, quantos momentos difíceis em que as lágrimas passam a correr nos nossos olhos, não é verdade? Mas Deus está enxugando tuas lágrimas nesse momento. Ele diz e quer dizer para ti todos os dias: não fique tristes. Deus sabe o problema que te aflige. A palavra de Deus, ela vem nos confortar. Por isso que todo o povo chorava, porque ele sentiu o consolo ao ouvir as palavras da lei de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos, para escutar, porque essa palavra quer nos consolar. O Espírito Consolador, ele vem por meio da palavra, por meio da escuta nossa também dessa palavra, como esse povo escutou. E Neemias vai dizer: ide para vossas casas, ide para vossas casas. Veja, o sentido do que quer dizer casas aí é a família, porque Deus vai continuar na nossa vida. Isso que ele quis dizer. A palavra de Deus, ela estava sendo anunciada ali, mas se nós vivenciarmos essa palavra, ela estará no nosso meio, no nosso convívio. Deus estará no nosso meio sempre. E aí a palavra comer carnes gordas, quer dizer, simbolizando ali aquele momento de gratidão que nós vamos ter com Deus, o nosso obrigado que vamos dizer, primeiramente a partir da Eucaristia, quando nós partimos o pão, repartimos, vamos lembrar disso que Deus quer dizer para nós: não fiqueis tristes, porque o momento de nos alimentarmos da palavra e da Eucaristia é um momento de alegria, onde Deus revelará a sua força no meio de nós. Se as provas são muitas, maiores são as graças que vamos superar. E o Salmo Responsorial 18b, nós lemos: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. E isso daí é o que inspira justamente aquele povo a entender, compreender e chorar, porque eles compreenderam justamente que essa palavra é vida, vida que dá consolo à nossa vida. Quantas pessoas se desesperam no mundo de hoje? Quantas pessoas estão pensando em tirar suas próprias vidas? Porque justamente não se alimentaram dessa palavra, desse consolo de Deus nas suas vidas. E nós devemos nos perguntar: qual o tempo que eu tenho dedicado para a escuta da palavra? Porque no mínimo por dia deveremos pelo menos ler e meditar meia hora da palavra de Deus. E isso ganhamos. Para quem não sabe, na Igreja Católica é concedida indulgência plenária dos pecados confessados para aquele que lê a palavra por meia hora, no mínimo. E devemos fazer isso com alegria, como esse povo que chorou. E esse povo não leu meia hora, ele leu a manhã toda, do amanhecer até o meio-dia. E a segunda leitura, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 30, Paulo, ele vai falar das diversidades dos dons. Os dons são diversos e ele vai comparar como que nós, que formamos um só corpo em Cristo, somos membros deste corpo. Judeus, gregos, escravos, livres, todos somos batizados no único Espírito que formamos em Cristo um só corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito e vamos dizer, bebemos do único sangue do Cordeiro. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros, e aí o sentido da diversidade de dons para formarmos uma unidade em Cristo. Se são diversos os dons, não é porque são diversos que nos diferenciamos e que por isso vão me afastar. Eu tenho um dom melhor, eu sou melhor que o outro. Não, os dons, eles são
para que, formando esse corpo na unidade com Cristo, faça justamente a igreja crescer, faça a comunidade crescer, e não somente aparecer. Não é para o bem de um que os dons são manifestados. Por isso a missão de ensinar, o dom do milagre, o dom das obras de misericórdia, de direção, das línguas, todos fazem parte, estão em comunhão com Jesus, comunhão com Deus. Como tenho me colocado a serviço do meu irmão, procuro estar na igreja com Cristo ou me afasto ainda dizendo assim, não preciso da igreja, eu posso ser minha igreja sozinho na minha casa. Nós precisamos da igreja assim. Aquela primeira leitura mostrou que aquele povo se reuniu, depois cada um foi para a sua casa. Nós não podemos ser igreja, cada um por si, Deus por todos. A nossa igreja, o nosso catecismo não ensina isso. É todos com Deus e um por todos. Nós temos essa linguagem, como é do Evangelho, que hoje Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4, pulando do capítulo 4, 14 em diante, como vai justamente descrever Lucas os acontecimentos que se realizaram na vida de Cristo e foram transmitidos ali para que Teófilo tomasse conhecimento. E que as comunidades precisavam saber o que aconteceu de fato, desde o princípio, desde o nascimento de Jesus, os fatos ordenados. Teófilo queria saber, não para si, mas para ensinar para as comunidades. E aí, Lucas, ele vai mostrar a solidez dos ensinamentos de Cristo, vai mostrar como Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se, como foi se espalhando por toda a redondeza, como ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam, todos é o povo. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e aí vai ser o momento que Jesus começa a anunciar, quando os doutores da lei vão dar o livro do profeta Isaías, e Jesus vai abrir, achando a passagem justamente onde está escrito, sobre o contexto do Messias, o que ele veio fazer. Vamos trazer hoje assim, o discurso da sinagoga como a nossa missão, porque Jesus veio com a missão, como ele diz em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. É aí que está a nossa vocação, é aí que está o nosso segmento, é aí que devemos entender o segmento de Cristo. Ao mostrar as fontes que utilizou para escrever o Evangelho, Lucas tem por objetivo apresentar ao leitor condições para conhecer e reconhecer Cristo na sua vida. Seu objetivo, portanto, é fazer com que todos os que amam a Deus acolham essa boa notícia, essa mensagem que Cristo deixou. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Agora, é segui-lo. Se estavam admirados, deveriam entender o sentido da missão de Cristo e praticar aquilo que ele estava ensinando. Então começou Jesus a dizer, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. A essência da missão de Cristo é libertar os pobres das condições que os escravizam, é reintegrar aqueles que estão à margem da sociedade. Esse é o ponto essencial da partida para a nossa missão. A missão de Jesus deve ser continuada pela Igreja e por cada um de nós que nos dizemos e nos fazemos discípulos do Mestre. Fazer o bem, promover a vida e ser solidário com o necessitado. Eis aí o compromisso de todo cristão e das pessoas
de boa vontade. A igreja de Jesus é a igreja dos que sofrem, a igreja, como diz o Papa Francisco, a igreja para os pobres. O Papa entendeu muito bem a mensagem de Jesus e procura transmiti-la à humanidade. Que possamos também entender, como Teófilo entendeu e buscou entender, a essência do ensinamento de Cristo e passar a transmitir como ela é. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva, não é verdade? Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar todos os dias e carimbar o nosso passaporte para a vida eterna. Eu lhe garanto, se você rezar conosco todos os dias, você vai me agradecer de ter lembrado que as almas que rezaram todos os dias estão a gozar na vida eterna. E as almas que esqueceram desse ofício estão a se lamentar dizendo: era tão fácil a minha salvação, bastava eu ter rezado e eu não rezei. Triste fato, de mais tarde para voltar atrás não é possível mais, porque uma vez condenadas, a condenação é eterna. Uma vez salvos, a salvação é eterna. Portanto, vamos procurar nos salvar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nossa Senhora da Eucaristia, rogai por nós. Hoje é o dia da Eucaristia. Vamos receber Jesus em corpo, sangue, alma e divindade.